Fala pessoal, tudo certo? Bem-vindos à segunda temporada do podcast Debates Olímpicos, comigo, Luiz Henrique Rolim, e nessa segunda temporada com ela, Bruna Leão. E aí pessoal, como estão? Tudo certo? Temos um convidado muito especial hoje, hein, Luiz? Muito especial hoje para mim. Muito especial. Eu não sei nem como apresentar esse convidado de hoje. Currículo extenso. Não vou ir pelo currículo, eu vou pelo que eu conheço. Então estamos aqui hoje recebendo o professor Nelson Todi. Tudo bem, professor Nelson Todi? Aqui estamos com muito prazer compartilhando desse espaço com vocês dois. Nelson, quando é que tu imaginou que nós estaríamos aqui na TL House fazendo esse podcast? Olha, seria difícil, nós caminhamos por esse campus aí afora já há mais de 20 anos, né? Que a gente faz essas Não vamos trilhas. falar aqui o que a gente fazia nas árvores. Não, é melhor abraçar as árvores, andar descalço na grama. Nada disso. Mas esse espaço bacana aqui da TL House, dentro do campus da PUC, só vai levando, né, esse convívio aqui dentro da universidade a outro nível. Nelson, obviamente aqui a gente tem bastante coisa para falar, né? Se a gente fosse escolher qualquer tema relacionado aos Jogos Olímpicos, ao movimento olímpico, ao fundador dos Jogos Olímpicos da modernidade, o Pierre de Coubertin. Para quem não sabe, o professor Nelson é presidente do Comitê Brasileiro Pierre de Coubertin, além de ser o líder do grupo de pesquisa em estudos olímpicos aqui da PUC. Que é o grupo de pesquisa que promove esse podcast aqui, né, Luiz? Sim, é o nosso grupo de pesquisa na qual eu, junto com o professor Nelson, temos uma longa caminhada desde 2002. 21 anos. Quando eu tinha 21 anos atrás. E eu tinha 7. Bom, mas não vamos falar de idade, vamos falar Vamos então... falar de café. Café? Isso. Fala. Antes de começar, vamos falar de café. Fala do café. Vamos contar do meu ritual do café? Conta. Quando tu me conheceu, eu tomava café? Não. Tá eu sou um... Como que se diz alguém? Coffee lover. Coffee addicted. Coffee addicted, tá. O Luiz, ele tinha esse descontentamento comigo, porque eu só tomava chimarrão, né? Sim. E aí a gente ia trabalhar junto, não podia nem compartilhar um café. Aí os anos passaram aqui na faculdade, muito trabalho, muito estudo, e eu aprendi a tomar café. Mas é que eu não só aprendi a tomar café, né? Não aprendeu comigo, mas aprendeu a vontade de tomar café. Isso. E aí, agora eu sou uma grande apreciadora de café e eu trouxe um café pra gente aqui. Que maravilha. Um café que a gente já passou várias vezes lá no GPO. É um café olímpico. Um café olímpico, Meu porque Deus. a gente criou esse hábito do café lá. Eu não sei se vocês já tinham outros hábitos, Nós tivemos vários rituais dentro do grupo, mas eu acho que era mais voltado à alimentação. Sim. Lanches. Os almoços tradicionais que a gente tinha sempre. Esses eu participo de vez em quando. E o professor Nelson, eu não estava nessa época, mas teve um ritual. Como é que era aquele que vocês caminhavam? Peripatéticas olímpicas. Explica um pouco disso. Isso é baseado na antiga Grécia, né? Havia uma tradição aristotélica, por assim dizer, né? De fazer caminhadas, né, com seus discípulos, né, em volta do jardim, né, da escola. Então, durante essas caminhadas, obviamente, a pauta era temas diversos da filosofia, e a crença que se tinha é que ao caminhar, né, havia naturalmente uma melhor oxigenação, não só do corpo como um todo, mas especialmente do cérebro. Isso permitiria uma forma de reflexão mais aprimorada. Aí nasceram as peripatéticas, né? Então, a gente também, baseado nisso, trouxe para o grupo. Que coisa. Foi uma experiência muito bacana. Eu também. Tu não estavas lá em terras catares. Era uma época que eu estava um pouco distante aqui. Para quem não está vendo aqui, vai só ouvir então o nosso brinde ou café. Cheers! Esse café, qual que é esse café? Eu trouxe um café Mogiana hoje. Ele já está moído, eu comprei o pó, mas eu também tenho grão em casa. Servi para nós três aqui, para o nosso técnico Jonatas.
Valeu, Jonas. Beleza, pura. Bom, Muito então falando de... Esse é o nosso ritual, né? Que a gente tem aqui nessa segunda temporada. Temos. Do café. Sempre a gente fala um pouco do café, porque a gente aprecia bastante. E assim como nós temos rituais, todos os seres humanos têm seus rituais, mas a gente sabe que os Jogos Olímpicos têm vários rituais. E aí, nesse caso, Nelson, eu ficava pensando assim, essa é o que dizem que faz a diferença entre os Jogos Olímpicos e qualquer outro evento esportivo. O que tu acha? Primeiro, tentando não ser, né, extremamente acadêmico aqui, mas lembrando que os rituais fazem parte das civilizações mais primitivas. Né? Sempre foi um marco da nossa espécie, né? Desde o momento que ela se organizou como grupo, como sociedade, ela começou a ter como marcos os rituais. Os Jogos Olímpicos, talvez em relação a qualquer outra instituição esportiva, diferente do Comitê Olímpico Internacional, talvez também tenha nos seus rituais, nos seus símbolos, nas suas cerimônias, o grande diferencial. Né? Não é só o evento esportivo em si, mas é uma mensagem que se reproduz, se compartilha de maneira periódica, né? Sempre com uma frequência, né? E com marcada mensagem baseada em valores que foram fundados por Pierre de Coubertin, que a gente hoje chama de valores olímpicos. Então, acho que esse é o grande diferencial. E os rituais são claramente reconhecidos. A gente vai falar deles em seguida, mas as pessoas, quando ouvirem o podcast, logo vão começar a visualizar, né, esses rituais e as cerimônias presentes ali. O Bruna, esses rituais, qual o primeiro ritual olímpico ou associado ao evento que vem na tua cabeça? O revezamento, né? Da chama. Por questões óbvias. Óbvio, né? Mas assim, antes até de entrar nos jogos, tem vários rituais que as pessoas já vivem e já praticam, às vezes sem perceber, né? O próprio futebol, por exemplo, toda semana, todo domingo. Ou quem vai na igreja, também todo domingo, já são rituais que as pessoas fazem, praticam. Tem em casa também, às vezes, alguma prática diária ou semanal. Mas entrando dentro dos jogos, eu já vou direto para o revezamento da chama. Não, mas parei, antes disso, né? Acho, Bruno, tu pegasse aí um exemplo que o Coubertin também se inspirou. A igreja é isso. A igreja, não a igreja formal que a gente conhece hoje, a religião, sim, ela é baseada em ritos, cerimônias, símbolos. Né? E por isso que elas têm tanto sucesso. Perduram. Né? Então a mesma lógica foi usada para o movimento olímpico, que de certa forma não é uma religião de fé, né? Mas uma religião também de valores, né? Que são seguidos através desses ritos e exemplos que são passados através dos jogos, especialmente. Um dos pontos, assim, o professor Nelson sabe o quanto eu sou um apreciador do Coubertin. Começou. Mas um dos pontos assim, que eu acho muito legal quando a gente fala de Coubertin, que foi o fundador, né, dos Jogos Olímpicos modernos, enfim, é o que ele fala assim, da religião atleta. Né? Então quase que esse culto ao atleta enquanto uma expressão de algo para a sociedade. O atleta acaba sendo, já na ideia do Coubertin, o embaixador dessa mensagem olímpica. Né? Ele é quem personifica, de alguma maneira, em alguma medida, esses valores. Né? E claro que isso não acontece com todos. Né? Eu acho que, de certa forma, aí a gente tem uma semelhança maior com a religião antiga grega, sim, onde os deuses não eram perfeitos. Eles eram a representação dos seres humanos numa dimensão, claro, maior. Aquilo que era bom era muito bom, aquilo que era ruim era muito ruim. Sim. E os atletas talvez sejam uma nova versão, guardadas as proporções, é claro, desses deuses olímpicos, desses deuses da época antiga, porque eles também são imperfeitos. Né? Eles também cometem seus erros, eles também são maus às vezes, não representam
sempre os valores que o olimpismo, que é como a gente chama essa filosofia olímpica, né? Então, eu acho que, né, em termos de, fazendo essa comparação, né, a gente estava trazendo essa questão então da religião, o atleta, que seria essa personificação, né, da representação desses valores, você talvez encontre uma melhor semelhança com a ideia dos representantes, então, sagrados da antiga Grécia. Perfeito. Na antiguidade lá, os vencedores dos Jogos Olímpicos eram reconhecidos como tocados pelos deuses, escolhidos pelos deuses, né? Hoje a gente tem no atleta, ele representa, né, não só a questão pessoal dele, mas de todo o impacto que ele tem na sociedade. A gente falou isso em outros episódios aqui dessa temporada. E eu acho que esse é um ponto muito, muito bacana, que realmente talvez, e aí pergunto para vocês, as pessoas não entendam muito bem isso. Quando eu falo as pessoas, em sociedade em geral, não vem neles assim como... Se espera muito mais do atleta, às vezes, mas às vezes a gente nem sabe a história que está por trás dele, a gente não sabe o que ele está passando, como é que foi a caminhada dele, e a gente espera, e eu falo a gente enquanto sociedade, que ele vá lá e ganhe uma medalha olímpica. E para muitos o fato dele estar lá já é uma vitória, né? Sim, eu percebo que nessa atualidade de informação globalizada, as pessoas tendem a analisar e criticar, fazer uma análise crítica com recorte, né? Então ele é atleta, ele está lá, ele está representando a nação, ele precisa fazer por nós, precisa vencer por nós, mas sem fazer a análise do todo, né? Então, remetendo a um pouco da lógica que a gente usa às vezes no grupo de pesquisa ou também em outras situações, de ver a parte e o todo também. Quem é essa pessoa, de onde que ela vem, o que ela está fazendo, como é que ela foi parar lá. Sim, e tem, Nelson, a questão do atleta, né, quando esse é um ritual, por exemplo, da cerimônia de premiação, né? Quando tem uma cerimônia de premiação, tem uma parte ali que tem elementos que vão homenagear o atleta. Então, a medalha é um símbolo, né? O pódio. Isso. E tem essa cerimônia, então, de entrega da medalha. E aí se toca o hino nacional em referência ao atleta, né? Então, também tem esse ponto, né, dessa discussão entre ser uma competição entre atletas ou entre países. Eu achei um ponto interessante, embora a gente acabou fugindo lá da cerimônia original que tu ia falar, que era da história. Mas a gente chega lá de novo. Mas essa questão é interessante, Luiz. A gente hoje, invariavelmente, quando está pensando em uma competição olímpica, vai chegar a Paris agora, a gente quer saber qual é a posição que o Brasil vai estar no quadro de medalhas, né? Se Estados Unidos segue brigando, China segue brigando, como é que fica ali a configuração desse quadro de medalhas. E nesse momento a gente esquece que os Jogos Olímpicos não é uma competição entre países, até porque seria injusto, né? Países que têm uma população de milhões de habitantes competir com uma ilha, né? E querer que tu tenha mais medalha em Cuba do que na China. Sim. Não dá para comparar, ou ainda ilhas menores, né? Então não tem nenhum sentido ser uma competição entre países. Poderia ser se fosse proporcional ao número de habitantes, ou até mesmo um outro critério que seria o PIB nacional, porque isso também remete ao investimento que se faz no esporte. Mas o ponto aqui é lembrar que a Carta Olímpica, o que o norteia o movimento olímpico, os Jogos Olímpicos, é a ideia de que os Jogos Olímpicos sejam uma competição entre atletas. Atletas. Ok, de onde eles vêm? Sim. Okay. Ah, aí sim, então ele tem a identidade dele normalmente vinculada ao país de origem. E eu acho que aí acontecem algumas distorções. Eu estudando as atas, né, das reuniões do próprio comitê executivo do COI, houve muita divergência sobre se tocaria o hino nacional ou não nesse momento da cerimônia. Se manteve por várias razões. Pelo sentimento nacionalista, não no sentido negativo, exagerado, xenófobo quase, né? Ufanista, não nesse sentido, mas de pertencimento a uma cultura, uma nação. Então, nesse sentido,
se percebendo como os atletas se comportavam, representavam os seus países, e ao serem homenageados, né, com o hino e a bandeira do seu país, gerava uma repercussão muito positiva também no público, que também renovava esse sentimento de pertencimento, né? Então, por isso se manteve. Mas, de fato, não é uma competição entre nações, e a prova está, inclusive, em pequenas equipes hoje, ou formação de atletas que competem sem uma bandeira, né? Por razões diversas. Nós temos aí os refugiados, nós temos aí o caso agora da Rússia, né? Que vão competir sem a bandeira do seu país e sim com a bandeira do Comitê Olímpico Internacional. Vamos introduzir então. Fala sobre as cerimônias. Qual que tu queria falar, Bruno? Como assim? Tu não queria falar do revezamento? Não, tu me perguntou qual é o primeiro ritual que vem à minha cabeça pensando em Jogos Olímpicos. Não poderia ser outro, né? Sim, porque a gente fez uma pesquisa que associava ao revezamento, que era sobre os guardiões da chama olímpica. A gente pode explicar isso depois, mas porque aqui conosco a gente tem alguém que conduziu, né, essa chama. Então, como condutor da tocha olímpica, o professor Nelson, em 2016. Isso aí. O que eu posso dizer, né? O revezamento é o evento mais longo dos Jogos Olímpicos. Sim. É o maior evento. E que não acontece durante os Jogos. Exatamente. É o maior evento dos Jogos Olímpicos. Faz parte da edição dos Jogos Olímpicos, mas não da competição. Sim. Né? E com certeza vai culminar com um outro momento que é a chave, que talvez seja o momento mais esperado dos Jogos Olímpicos, ou um dos mais esperados, que é o momento que se acende a pira. Sim. Né? O mundo está olhando aquele momento ali, né? Está assistindo. O fogo tem um grande apelo histórico, e nos Jogos Olímpicos não é diferente, e continua tendo esse apelo frente a toda a população que acompanha pelas diferentes mídias hoje, pela televisão, ou até mesmo dentro do estádio, onde normalmente aconteciam até a edição de 2021, referente aos Jogos de 2020 em Tóquio, a cerimônia de abertura. Mas esse evento é muito especial, eu tive o privilégio de conduzir a tocha. Fala do sentimento em conduzir. Olha, Luiz, na tua cidade, né? Eu na verdade, eu recebi 2 indicações, né? Uma pelo comitê organizador dos Jogos, na parte de educação olímpica, mas era para conduzir no interior do estado, né? Tudo bem, aceitei, né? Afinal de contas, poxa, eu ia conduzir a tocha olímpica. Depende de onde. Pode me mandar onde tu quiser, tá ótimo, já tinha aceitado. Mas veio uma outra indicação através de um dos patrocinadores do evento, né? E essa indicação é feita, então, por pessoas que, né, eu acho que nessa hora é importante a gente manter isso em sigilo. Sim. Né? Nunca que eu mencionaria que uma delas foi o Luiz. O Luiz. Mas muitas indicações. E isso, tem um outro simbólico, porque daí essa indicação me fez conduzir a tocha em Porto Alegre, na minha cidade, perante a minha família, amigos, alunos, colegas. E um outro elemento é que o patrocinador dava a tocha que tu conduzia para ti, né? Então eu fiquei com tudo, né? Então, tudo o quê? Tudo o quê? O uniforme já era o uniforme que tu usa durante o trajeto, né? E a tocha, né? E nem sempre, ele é disponibilizado. Não. Os patrocinadores acabaram dando todos, a partir do exemplo de um dos patrocinadores. Um resolveu dar, aí ficou ruim. Os condutores começaram a falar, cobraram e os patrocinadores deram para todos. Certo. Mas um dos responsáveis era o comitê organizador dos Jogos, que foi o meu primeiro convite. Eles não deram, eles venderam. Certo. Eu tinha que comprar a tocha, né? E era barato, não? Olha, eu vou te dizer que hoje... que hoje já tem um valor histórico, acessível, né? Sim. É acessível, né? Mas não é para todo mundo que conduzia a tocha. Tem pessoas muito humildes que conduziam a tocha, né? Conduziram a tocha. Eu acho que essa é uma coisa que não deveria ter preço. Exato. Né? Mas assim, o sentimento, né, Luiz e Bruna, e pessoal que está ouvindo, fica difícil de registrar, mas é mais assim para ter uma ideia.
o fogo, na verdade, remete à ideia de união, né, de amizade. E para mim, ter recebido aquilo é ter recebido o toque de amizade, de reconhecimento, de carinho de muitas pessoas. E ficar com o archote, né, com a tocha em si, com esse símbolo. Hoje, com esse símbolo, e poder hoje deixar ele à disposição também das pessoas para que elas possam... Hoje mesmo ele não está lá na sala do grupo onde ele fica, né, normalmente. Ele está com um professor que levou para uma escola pública. Né, então ela é de todos. Né? Assim como ela me tocou, eu quero que ela toque a cada um que tenha a oportunidade de pegar esse símbolo e sinta um pouco do que eu senti ao conduzi-la. Né? Não, eu já tive a oportunidade de pegar na... Não vou fazer essa piada, mas... Já fiz. Já fiz. Mas realmente quando tem um simbolismo especial, assim como talvez seja para outras pessoas pegar, sei lá, uma bola que foi chutada por um jogador tal. Então, assim, tem toda essa simbologia que, para quem estuda ou é muito associado ao esporte, acho que tu já pegou Sim, já peguei a tocha. Mas a sensação que eu tenho é que parece uma criança recém-nascida, assim. Ela fica ali, com medo, protegida, daí, tem que cuidar, tem que abrir, pegar a chave, abrir a porta de vidro. Deveria ser manipulada só com luvas. Só com luvas. Eu quase matei um aluno. Eu lembro, disso, né? eu tava. Porque o carinho e o respeito pela tocha é tão grande que ele quis limpar a tocha. Né? Eu quero deixar ela limpinha, né? Só que ele quase apagou aquilo que tem de mais sagrado na tocha, que é os resquícios do fogo, né? Aquela fuligem que fica, aquela coisa preta ali que fica na borda onde o fogo sai. Aquilo ali é a única coisa sagrada de fato, né? Que é o que vem lá de Olímpia. Sim. De toda a cerimônia que é feita lá. Eu acho que a gente pode falar sobre isso. E aí o cara queria limpar com um alquinho, né? Eu cheguei na hora. Sim. Foi surreal. Ah, que loucura. Mas eu acho que esse é uma parte importante, né, do ritual. E que é o fato de que essa chama ela é acesa, né, num ritual lá em Olímpia, no sítio arqueológico onde eram realizados os jogos da antiguidade. Sim. E tem um ritual lá que se acende num... Como é que é o nome daquele... É um espelho, na verdade, é um espelho parabólico que a gente chama. E ali se acende. Exatamente, com os raios do sol. Que remete ao calor. Apolo, Deus do sol. Ele gera então um calor naquele espelho, né? E faz com que gere uma chama que vai acender o primeiro archote, que não é ainda o archote oficial dos Jogos Olímpicos, ele digamos assim, ritual, faz parte do ritual grego ainda, antigo, e esta sacerdotisa, no final do ritual, vai passar o fogo, através desse archote antigo, para o archote, que é o archote oficial, então, né, oficial dos Jogos Olímpicos. E aí se iniciou o revezamento. Aí se inicia o revezamento, sai dali de Olímpia, vai até Atenas, que então sai da antiguidade e vai fazer a ligação com o moderno, porque Atenas é o local da primeira edição dos Jogos Olímpicos modernos, em 1896, e aí vai percorrendo uma série de cidades, vai depender do planejamento de cada comitê organizador dos Jogos, e até chegar então na culminância, como nós já comentamos, na cerimônia de abertura dos Jogos. Tem um momento especial que na verdade eles chamam da última parte do revezamento, que é o acendimento da pira. Tu não vai falar dos guardiões? Não, é que na verdade, eu tô antes dos guardiões ainda, né? Porque essa chama ela é a única que pode andar no avião, acesa. É verdade. Né? É a única chama que transita no globo. Ela já teve no espaço, ela já teve embaixo d'água. Já teve espaço, em vários... eu não sabia. Já teve no espaço. Já teve em vários lugares, e um deles que a gente tem que considerar nas questões de segurança, como tu falou, o avião é impensável hoje. Sim. Que a gente poderia ter fogo dentro do avião de maneira segura. Mas faz parte, né? Sim, e aí essa chama ela é protegida, então, desde a Grécia até o seu local de destino, né, da sede dos Jogos, por guardiões. Quer falar mais alguma coisa? Entramos nos guardiões agora? Não, eu acho que isso é bem interessante porque a gente fez a pesquisa, né? Exatamente, a gente estava falando também dos atletas antes, e normalmente o nosso olhar é para esses protagonistas, né? Então,
Quando a gente vê o evento, a gente olha o atleta, o treinador, o condutor da chama, todos são protagonistas. Sim. Mas o evento ele é muito maior, envolve milhões de outras pessoas assistindo e também fazendo acontecer, né? E eu acho que uma das coisas interessantes é a gente ter esse olhar a essas pessoas invisíveis, às vezes, que fazem parte do evento. Então, um deles, que foi o que nós acabamos pesquisando, foram esses guardiões. E eles, a gente entrevistou, né, o Sete, e foi muito interessante porque partiu da iniciativa tua, né? Do meu guardião. Do teu guardião, né? Eu lembro, o Glauber, né? Ele foi lá e teve essa iniciativa justamente porque depois a gente descobriu, né, Bruna, que os guardiões, essa nomenclatura, né, de ser o guardião da chama, quem protege ela, não quem conduz, mas quem protege ela. Porque a gente sabe, por exemplo, no Rio 2016, teve vários protestos durante o revezamento. Teve várias pessoas que, assim como o Nelson estava comentando, que é o maior evento, também a maior possibilidade das pessoas irem lá e boicotarem, né? E as que não estão satisfeitas com o evento, de manifestarem sua insatisfação. Sim. E uma das formas é apagar a chama. Só que mesmo que ela apague, né, existem essas pessoas que elas estão guardando em lamparinas, assim, né? Essa chama para que possa novamente acender e o revezamento continuar. Então existe esse grupo que no Brasil se intitulou Guardiões. Isso, e na verdade, quando a gente fala guardiões, eles guardam mesmo, né? Então vem várias lamparinas com essa chama acesa lá na Grécia e eles dormem com a chama no quarto, eles tomam café da manhã, enquanto um toma banho, o outro olha a chama. Então eles trouxeram pra gente esse ritual, essa rotina de proteção da chama, que durou 3 meses aqui no Brasil, percorreu o país inteiro, depois de percorrer o globo também e chegar aqui no Brasil. Porque assim, quantos metros 200 metros. 200 metros. Agora tu imagina esse pessoal, eles percorreram o Brasil inteiro. O Brasil inteiro. 3 meses. Então, o impacto que isso teve neles foi enorme, né? Então... eu gosto da ideia, a expressão guardião foi muito feliz, né? Exato. Poderia ser segurança, mas segurança... O guardião já remete, né, a uma coisa sagrada. Né? Sim. E acho que foi muito apropriado a expressão. E a coisa com o Glauber foi fantástica também, o que mostra o impacto que isso tem para as pessoas, não só que está conduzindo, mas para quem está participando. E os guardiões não deveria e não foi diferente pelo que a gente acompanhou do relato de vários deles, né, que estiveram com essa incumbência durante os jogos. Isso que o Prof. Nelson trouxe, na sua origem tinha os corredores de segurança, né? Uhum. Então essa nomenclatura ela foi desenvolvendo até chegar nos guardiões, que já tem um lado simbólico. Sim. Na nomenclatura. Eles se autodenominaram assim e acabou sendo uma coisa bem... uma identidade deles, né? E avançando aqui um pouco, eu estava pensando, esse Paris agora vai ser primeiros jogos em que uma cerimônia ela vai ser aberta, não vai ser no estádio, quer dizer, ela não vai ser no estádio. Isso, no lugar público. Isso, vai ser às margens lá do Rio Sena, em Paris. E aí eu fiquei pensando, né, onde que vai ser a pira? Vixe. Tem alguma ideia? Não. Se tivesse, não poderia falar. Não. Mas é interessante a gente pensar na a cerimônia o revezamento da tocha é aberto. Sim. Né? E a gente viu o impacto que isso tem nas cidades por onde, comunidades às vezes, né? Que vai passando e vai levando um pouco dos Jogos Olímpicos para quem não teria oportunidade de estar dentro do estádio, ou até mesmo às vezes assistindo na televisão. Sim. Então, eu acho que o primeiro grande acerto, né, de Paris é levar ao âmbito dos Jogos Olímpicos o modelo que já foi usado em 2018 nos Jogos da Juventude em Buenos Aires. Uhum. A cerimônia em Buenos Aires foi também aberta ali no Obelisco, né? Uhum. E também ninguém sabia onde é que ia ser aceso, mas era muito óbvio, né? Que ia ser no Obelisco. Que ia ser no Obelisco. E de fato foi. As pessoas não tinham ideia como é que eles fariam para acender. Pois é. Sim. Porque tem o Obelisco, tá? E aí como é que faz? Sim. Né? Então os caras escalaram o Obelisco, foi uma coisa muito bem feita, bacana. Mas isso
talvez seja um atendimento. Eu não sei exatamente o que levou concretamente a essa decisão de fazer fora do estádio, mas eu me lembro de algumas queixas aqui em Porto Alegre sobre a Copa do Mundo. Sim. Né? Pô, a gente cobram taxas, cobram impostos, infernizam a cidade, vandalizam a cidade e no fim a gente não consegue nem pagar um ingresso para assistir o evento. Essa é uma queixa recorrente que a gente ouviu das pessoas. E imagino que não seja muito diferente durante os jogos, porque Sim. grande parte da população, não só porque não tem espaço para todo mundo, naturalmente, dentro do estádio, mas porque grande parte da população não tem dinheiro para comprar um ingresso para a cerimônia de abertura. Até porque eles acabam rápido. Porque também. é um evento mundial e caro. Né? Então, abrir o evento para a população também é uma forma de aproximar aqueles moradores da cidade que tanto investem, que abrem mão de tantas coisas, especialmente nesse período dos jogos. A cidade é invadida, né? Quem é um cidadão ordinário tem a vida infernizada. É um modo de retribuir, né? Então, no momento que tu traz um evento dessa beleza, desse alcance, desse simbolismo para as ruas da cidade, ou para a vida da cidade, é uma forma de envolver as pessoas, de retribuir as pessoas um pouco, né, daquilo que significa, né, os Jogos Olímpicos. Eu fico imaginando as pessoas responsáveis pela segurança durante... Eu não quero nem imaginar. Imagina, realmente. Cara, se a gente tem todo esse cuidado com um único objeto, que é a tocha. Sim, com a chama. Com muitos daqueles condutores da tocha anônimos. Sim. Não é nem cuidado com o cara, é puramente com o símbolo. Uhum. Mas no evento de abertura, nós estamos falando de chefes de nação, de grandes líderes internacionais, nós estamos falando de atletas caríssimos, de valor enorme, monetário mesmo para os seus patrocinadores, para alguns países. Então, como a gente já sabe, é um prato cheio, né, numa época de grande instabilidade na Europa. Uhum. Nós estamos falando de um período de incertezas na Europa. Nós estamos falando de a capital da França, né? E nós estamos falando de um local que é exatamente, historicamente, um foco de atenção em guerras. Exato. Né? Então, é isso aí. Nós vamos estar atentos, torcendo para que nada de ruim aconteça. Mas é importante isso, né? A vontade, porque, obviamente, existe plano B, C... para que isso milhões. não... Então, assim, eu tenho certeza absoluta que vai haver uma avaliação até horas antes para ver aonde que vai acontecer caso tenha um outro plano. Mas também, né, o fato de se fazer isso dentro dessa lógica dos jogos e das suas mensagens, é uma mensagem também, né, para o mundo, né, de que apesar dos conflitos, a gente busca uma harmonia. Então também acho que essa é uma mensagem, não? Eu acho que todo mundo, quando faz alguma coisa, o revezamento da tocha foi vítima disso várias vezes. Acho que tem um marco importante que foi nos Jogos de Beijing, né? Especialmente manifestantes da questão do Tibete, né? De libertação do Tibete. Isso fez com que mudasse definitivamente toda a rotina do revezamento da tocha. E eu tenho medo, claro, que alguma manifestação, alguma coisa também possa fazer com que não se pense novamente na ideia de fazer na rua, aberto ao público. Sim. Mas eu acho que, assim como as pessoas, quando se manifestam, querem passar uma mensagem para defender aquilo que elas acreditam, né? O próprio movimento olímpico tem como compromisso deixar clara a sua mensagem, né? Uhum. Que tem que ser muito mais do que simplesmente uma mensagem de um evento comercial, né? Que representa nem sempre os melhores valores que nós gostaríamos de ver, né? Então, acho que tem espaço para isso. A gente vive uma sociedade e um mundo capitalista, está tudo certo, mas também tem que ter espaço para a gente mostrar
que existem outras coisas na sociedade moderna que também devem ser pensadas. Muito bem. Nós temos aqui um certo horário com o professor Nelson. Um certo horário. Já te agradecendo, Nelson, pela disponibilidade, pelo apoio também. Se nós estamos aqui é porque teve uma primeira temporada e nós fizemos e foi muito importante para dar coragem também de encarar o microfone e tudo que a gente se propõe. Bruna, o que seria o teu recado final, pergunta final aí para o professor? Para o professor, qual o ritual olímpico preferido? Para mim sempre a tocha é o principal, né? Mas eu vou dizer, eu assisti a abertura dos Jogos no Rio, numa condição muito privilegiada, e a hora que teve o hasteamento da bandeira olímpica para mim foi muito grande a emoção. Eu gosto dessas coisas, eu posso parecer meio ingênuo para essas coisas, né? Meio cobertiniano. Apaixonado. Né? Eu, na verdade, eu acredito, né? No legado de Coubertin. Né? Por que eu até Dá uma breve introdução para o pessoal quem eu acho era. que o Pierre de Coubertin, quem criou os Jogos Olímpicos, o movimento olímpico moderno. Né? Por que eu gosto do legado de Coubertin? Né? Porque é um legado de um homem comum. O que quer dizer um homem comum? Cheio de defeitos. Quando a gente pensa, idealizamos os deuses que a gente falou, bem, então são pessoas cheias de poderes, bem perfeitas, né? Bem, o Coubertin não era. Cometeu muitos erros ao longo da vida dele, não só como criador dos jogos, mas como ser humano. E por isso que tá aí um cara que dá para imitar, porque é um cara normal. Tá? Mas eu acho que sobre Coubertin, ainda uma última coisa, é importante a gente lembrar, um dos grandes valores é que ele abriu mão de uma vida fácil. Ele vem de uma família nobre, tanto que ele tem o título de barão, né? Nobre, rica, então era só seguir o que o pai dele queria para ele, que ele fizesse um curso de direito, que ele fosse um político. Conheço essa história. Era fácil, mas ele resolveu fazer alguma coisa que fosse bom para todo mundo. Abriu mão dessa riqueza, morreu pobre, porque ele investiu todo o dinheiro dele num projeto que dentro daquilo que ele acreditava pudesse ser bom para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e mais fraterna e pacífica, já que naquela época que nós estamos falando era um prenúncio já da Primeira Guerra Mundial. Fecho sobre isso e então acho que um dos grandes momentos, né, da bandeira, quando ela é içada com o hino olímpico, é porque o Coubertin criou esse símbolo, e esse símbolo remete à ideia da união dos povos dentro de uma perspectiva de paz, que é o fundo branco da bandeira. Né? Sim. Então eu gosto dessa ideia, dessa mensagem. Né? E assim como consigo ser crítico também, aquilo que eventualmente, isso pode ser papo para um outro podcast, que não era tão bom nas ideias de Coubertin. E o teu, Luiz? Teu ritual preferido? Eu já fui Coubertin, né? O quê? Eu já fui. O Eu já fui várias coisas. Pra quem não Como sabe, assim? eu não vou abrir Hoje agora. ele é Todd. Porque a gente tá aqui vindo pro encerramento, mas eu acho que é importante. Não, ele é dizer Portalupe, ele é hoje. Não é o Coubertin. A gente, para quem não sabe também, né? Mas se procurar, o professor Nelson, a tese dele foi sobre rituais e cerimônias. Em um projeto que ele tinha de educação olímpica através disso, e eu fiz parte disso, né? Então eu posso falar que como beneficiário desse processo de educação através dos rituais e cerimônias, e dentro disso eu já fui Coubertin. Representou Coubertin. Eu já fui... O que mais? Vai. Já foi uma coisa grego. Efebo. Eu já fui... Um efebo. Isso aí deixa o pessoal procurar no Google, mas eu já fui também, apresentei várias vezes vestido de grego. Isso aí eu não vou botar nas minhas redes sociais, claro mas tem... que vai, a gente vai achar, e se lá, não botar, vou botar. Então... Tá, mas qual o ritual? O meu ritual favorito? Olímpico. Não precisa ser dos jogos, pode ser um ritual olímpico. Tem um ritual olímpico que ele gosta. Qual? Não, imagino. Vai, qual tu acha que é o dele, Nelson? Qual que tu acha que é o meu?
Eu acho que é o juramento do atleta. Mas o juramento, ele é um ritual interessante, mas eu acho que ele é um pouco esvaziado, assim, ele não é, sabe, não tem um Não impacto. é esse, então tem outro. Eu gosto muito da cerimônia de abertura. A gente estudou a cerimônia de abertura na época do PAN, de 2007, a gente fez um estudo sobre isso e eu me lembro muito bem que tem um protocolo na cerimônia de abertura, entre várias coisas que são obrigadas a ter, tem a parte artística cultural, que realmente ela só diz isso. Tem que ter uma parte artística cultural relacionada ao país e ele contar a história que ele quiser. E pelo fato de nós não sabermos, né, como é que vai ser isso, então eu adoro muito essa parte cultural, né? Quando começa o desfile das delegações eu durmo, mas só quando dá lá Brasil, daí eu acordo. Mas da parte Tu gosta da novidade, então? Eu gosto da surpresa, criativo. assim como é o acendimento da pira, diz lá, tem que haver o acendimento da pira. Mas o formato... Acendimento, tá certo? Tá certo? Acendimento? E aí o formato, ninguém sabe nunca, né? Tá. Então, esse elemento de surpresa é o que faz da cerimônia de abertura o evento mais assistido, né? Do que a própria até uma final de um campeonato. Aí. Então, por quê? Porque as pessoas querem presenciar isso, né? Eu nunca tive a oportunidade de assistir ao vivo. Quem sabe? Mas, quem Será sabe, que esse é o ano? Talvez. Será? Estamos abertos aí a convites. Vamos a lá. Patrocínios, Paris nos espera. Convites. Mas encerramos, eu acho, Nelson. Encerramos falando do maior evento dos Jogos Olímpicos. Exato. São as cerimônias, os rituais é o maior evento em termos de audiência, de envolvimento do tempo, no caso do revezamento da tocha. E, obviamente, quero dizer aqui para ti que essa aqui é o microfone aberto. Microfone aberto. Casa aberta. Sempre. Claro. Sempre que precisar, estaremos aí, sorrindo. E sorrindo. Então, com alegria. Te Recados agradecer. finais. Eu queria só agradecer. Finais, e Bruna. Nossos Instagrams, Nelson Todi, Luísa Garrolim, Bruna Leão, e agora estamos com o Instagram do nosso podcast, @Debates Olímpicos. Então sigam lá os nossos Instagrams, o GPO PUC RS também. E obrigada, mais um episódio, Luiz. Nos vemos em breve. Mais um. Mais um. Obrigado a todos. Obrigado. Um abraço olímpico para todo mundo.